Pois bem, pessoal, estou aqui para continuar a nossa preparação para a Olimpíada Canguru com a questão 18, que será mais uma questão da que vocês vão fazer para me responder depois. Aproveitando uma coisa que eu não tinha colocado no outro vídeo, amanhã eu vou colocar uma atividade para vocês que também vai ser avaliativa, tá? Toda atividade que eu colocar lá vai valer nota, que também vai ser avaliativa, para que vocês possam colocar algumas respostas dessas questões que eu estou colocando para vocês, de como vocês vão raciocinar, tá bom? Para esclarecer, amanhã na nossa live eu vou falar sobre todos os conteúdos que foram colocados aí e a forma como eles aparecem, tá bom? Então, neste caso, ó, Ana usou 32 quadradinhos brancos para fazer a moldura da pintura quadriculada 7x7 ao lado, esta figura que está aqui, ó. Quantos quadradinhos brancos como esses ela teria que usar para fazer a moldura de uma pintura num quadriculado 10x10? Ou seja, vocês vão precisar fazer a projeção. Vocês podem usar o raciocínio, vocês podem desenhar aí por cima não, né? Vocês podem tentar desenhar esta figura no seu caderno. Como você vai fazer ainda não sei, mas eu gostaria de ver como você pensou depois. Tanto que eu vou deixar lá no espacinho do Google Sala de Aula um lugar para você marcar tanto a resposta como escrever o seu raciocínio, como foi que você pensou para fazer. Tá ok? Exercício 19. As páginas de um livro são numeradas 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. O algarismo 5 aparece exatamente 16 vezes nessa numeração. Qual é o maior número possível de páginas que este livro pode ter? Então, pessoal, como que vocês vão pensar numa questão desse tipo? Então, o algarismo 5 aparece 16 vezes nessa numeração. Quais seriam essas vezes? Quais os números que você tem aí, ó? Entre os números tem 1. 1 não, né, gente? Desculpa, falha nossa. Vamos recomeçar aqui. Entre os números você tem lá 5, 15, você tem o 25, você tem o 35, você tem o 45. Aí você tem lá depois, ó, 50, 51, 52, 53 e assim por diante. Então, como você vai descobrir para você qual é o maior número possível de páginas que esse livro pode ter? O próprio enunciado já deu uma limitação aí que o 5 vai aparecer 16 vezes. Então a gente precisa ver como que a gente vai determinar. 53 aqui, ó. 54, 55, 56, 57, 58, 59. E depois ele aparece no 65. Enfim, e assim por diante. Agora vamos focar uma coisa, ó. Só aqui já tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ó, já fica a dica de uma coisa que pode acontecer aí, ó. Ele já apareceu mais do que devia, certo? Você não está entendendo absolutamente nada do que está sendo falado? Vamos começar de novo. Ó, as páginas de um livro são numeradas 1, 2, 3, 4 e 5 e assim por diante. O algarismo 5 aparece exatamente 16 vezes nessa numeração. Qual é o maior número possível de páginas que esse livro pode ter? Como vocês vão pensar nisso? De que forma que a gente vai ver isso? Primeiro, né, quais os números, onde ele pode aparecer? 1, aqui ó, 5, 15, 25, 35, 45, 55, certo? Só que dentro desse 55, observa aqui o que acontece, ó. Ó, 50. 50 não, porque o 5 e o 0 não aparecem ali. O 0 não aparece ali. Então, o 50 não entra. Vai entrar quais números aqui?
51, 52, ó, 53, 54, 55, e com esses números ainda vai, ó, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61. Depois do 60, pessoal, o que vocês vão ter? Observa que ele vem aqui, ó, depois do 51, onde o 5 aparece de novo? 65, 75, 85. Agora vamos fazer uma pausa aqui. O que o exercício está dizendo? Ó, que o algarismo 5 aparece exatamente 16 vezes nessa numeração. Então, ó, qual é o maior número possível de páginas que esse livro pode ter? Então, como a gente faz para contar isso? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Opa! Vamos parar um pouquinho aqui, ó. O enunciado está dizendo para a gente que o 5 só pode aparecer 16 vezes, certo? Vamos refazer a contagem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Ó. A última vez que o 5 pode aparecer é com o 59, certo? Então, ó, 65 já não pode ter. Qual é o maior número de páginas que esse livro pode ter, então? 64, alternativa B. Tudo bem, gente? Viu como não foi nada de outro mundo? É apenas uma questão de análise e interpretação de texto. Tá? Então não se preocupa se de repente você não soube fazer uma conta para isso. É só você estabelecer esse caminho manualmente mesmo que você conseguiria chegar no resultado. Tá bom? Número 20. Um corredor tem as dimensões mostradas na figura. Um gato andou por toda a linha tracejada do meio do corredor. Quantos metros o gato andou? Ou seja, a gente vai desconsiderar algumas coisinhas, como contar como se ele tivesse andado toda esta parede, certo? Ó, ele andou por toda a linha tracejada. Então, ó, como a gente vai fazer essa conta? Como a gente vai pensar nisso? A gente precisa ver algumas coisas aqui, ó. Tem pegadinhas nessa questão? Tem várias, porque, ó, observa que o fato dele ter andado a linha tracejada, ele deixa de percorrer alguns caminhos. Vocês perceberam isso? Então, ó, o que nós sabemos? Ele andou desta ponta até esta ponta. E ele percorreu também, ó, as metades aqui. A distância horizontal é fácil da gente descobrir, porque ele percorreu aqui, ó, 36 metros e depois percorreu 28, certo? Então, a distância horizontal que ele percorreu foi de quanto? 36 mais 28, que é igual a 64. Agora, a gente precisa ver o quê? A metade da largura do corredor horizontal de baixo é de 4 metros. Por que a metade? Ele percorreu isso aqui, ó, da linha tracejada, tem isso aqui, ó, verticalmente, ó. Então, se ele percorreu a linha tracejada, aqui tem 4. E lá em cima, ó, aqui tem 3 metros que ele percorreu. Então, a distância vertical que o gato percorreu, qual que vai ser? Você tinha aqui no total, ó, se fosse pegar o vertical todo, seria 20 aqui, 26 aqui, certo? Então, o que tem que descontar? O 26, por que 26? Toda a largura desta parede. Eu vou apagar a tinta do desenho para vocês enxergarem melhor, tá? E vou recomeçar. Primeiro, a gente vai descobrir quanto que ele percorreu horizontalmente. A gente pode começar daqui, ó. Daqui até aqui tem 36. Então, ele percorreu horizontalmente 36 mais os 28 metros que estão lá em cima, certo? Aqui em cima já deu 64 metros, já mata essa alternativa A, tá? Que mais que ele deu? Você está vendo que ele percorreu a metade do caminho? Ou seja, aqui ele percorreu verticalmente o quê? Ó? 4 metros a menos, certo?
E no corredor de cima? Também percorreu 3 metros a menos. Ou seja, verticalmente, se ele tivesse percorrido a distância toda, seria de 26 metros. Só que ele percorreu. Dos 26 que seriam o total, ele percorreu a metade do corredor de baixo, que tem 4 metros, e a metade da largura do corredor de cima, que tem 3 metros. Então, ó, 26 menos 4, 22, 22 menos 3, 19 metros. Então, a distância total foi de 64 mais 19, dá 83 metros. Se você não entendeu, me fala que eu explico de uma outra forma, que nós temos como resposta a letra I. Tá ok? Exercício 21. Num parque há somente 15 animais: vacas, gatos e cangurus. Cuidado com a leitura aí, hein? Sabemos que exatamente 10 animais não são vacas e exatamente 8 animais não são gatos. Então, como que você vai pensar para fazer isso tudo? O que você tem com certeza aí? Que o número de vacas é o quê? 15 menos os 10 que não são vacas. Tá? Então, o número de vacas é 5. Porque nós temos 15 animais no total e 10 que não são vacas. Então, o número de vacas é 5. Tudo bem? Você tem lá, ó, o número de vacas, ó, o número de vacas e cangurus, que, ou seja, não gatos, é o quê? 8 menos 5, que é 3. Portanto, o número de cangurus é 3. Para quem não entendeu absolutamente nada, a gente resolveu esse exercício por eliminação. Eliminação do quê? Vamos refazer a leitura. Tinha no começo, há 15 animais: vacas, gatos e cangurus. Sabemos que 10 animais não são vacas. Ponto. De 15 animais, sabemos que 10 não são vacas. Ou seja, nós temos 5 vacas. Tudo bem? Outra parte. Exatamente 8 animais não são gatos. Ou seja, o número de vacas e cangurus está aí nesse meio. A gente já descobriu que o número de vacas é 5. Ou seja, desses 8 animais, tiramos as 5 vacas e temos 3 cangurus. Tá ok? Alternativa B. Melhorou um pouco? Espero que sim. Exercício 22. Maria tem 9 triângulos iguais. 3 são vermelhos, 3 são amarelos e 3 são marrons. Ela quer formar um triângulo maior, juntando esses 9 triângulos, de modo que 2 deles, quaisquer com um lado comum, tenham cores diferentes. Ela já colocou alguns triângulos indicados na figura. Depois que ela terminar, uma das afirmações será verdadeira. Qual? 1 é amarelo e 3 é vermelho? 5 é vermelho e 2 é amarelo? Como vocês vão fazer para distribuir esta situação de acordo com o que está aí no enunciado? Pessoal, peço a vocês que tentem responder esse exercício e coloquem depois no formulário que eu vou postar para vocês amanhã como atividade a resposta dessa situação, que eu vou deixar lá para vocês colocarem a resposta e a forma como pensaram. Tá ok? Lembrando que essas questões são de raciocínio, tá? Não se sinta culpado se não souber fazer. Apenas vai ser importante para que a gente consiga dimensionar isso. Tá bom? Exercício 23. Uma das 5 crianças, Ana, Bia, Cal, Dan e Eli, comeu um biscoito. Quando alguém perguntou quem comeu o biscoito, responderam. A Ana respondeu, eu não comi. A Bia, eu comi. Cal, Eli não comeu. Dan, eu não comi. Eli disse que a Ana comeu. Somente uma criança mentiu. Quem comeu o biscoito?
Mais um exercício para vocês pensarem e me contem essa história também na atividade que eu vou propor para vocês amanhã. Lembrando que por mais que essa atividade seja preparatória, na live de amanhã, eu vou conversar com vocês sobre os conteúdos que foram colocados aí e a forma como tiveram. Portanto, as dificuldades que vocês tiverem aí nestes exercícios, por favor, coloca lá no arquivo de dúvidas que eu vou buscar responder. Tá ok? Aí na semana que vem vocês já terão essa resposta. E, por último, a questão 24, que vocês também vão responder naquele questionário que eu coloquei, que eu vou colocar para vocês na aula de amanhã. E lembrando que são questões de raciocínio lógico que são importantes para vocês desenvolverem, especialmente o pensamento matemático. Peço a vocês que não se preocupem com relação a não conseguir fazer, me fala onde está a sua dúvida que eu consigo ajudar. Eu vou aproveitar essa prova também para detectar algumas dificuldades que vocês ainda têm para que eu possa corrigir. Então não encarem essa atividade como simplesmente uma atividade para nota. Encarem essa atividade como uma oportunidade para a gente trabalhar com essas dificuldades estruturais que vocês têm ainda. Bom? Bons estudos para vocês. Até a nossa próxima aula. Fiquem de olho no mural que teremos novidades.